Victor pergunta: algumas escolas espirituais informam que existem mestres do karma, que enviam as almas que nos progressam ao inferno para purificar. Existe o inferno? Não. O que acontece? Existem frequências geradas pelo próprio estado de consciência das pessoas. Se eu desencarno, passo para o mundo espiritual e estou numa vibração muito baixa, eu gero um campo ao meu redor que eu vou vibrar nessa faixa de frequência no qual todos aqueles que estão nessa mesma vibração que a minha estarão neste mesmo lugar. Só que esse lugar não é que ele exista de forma real. Pode existir uma frequência, um plano de vibração no qual essas almas que estão purgando as emoções, né, que estão num estado de consciência de vibração baixo, estejam nesse umbral, reunidas nesse umbral. Isso pode existir, e de fato existe. Agora, se existem mestres, seres que levam essas almas para o purgatório, não sabemos informar. Isso, segundo nossas pesquisas, não procede. O que acontece é que cada um é responsável pela sua própria consciência. Se eu, que estou aqui vibrando numa consciência mediana ou um pouco mais elevada, se eu morro, eu estarei numa outra frequência, num outro patamar. Eu vou estar indo para um local que a vibração suporte o meu estado de consciência. Por isso que no segundo anel existem níveis de vibração, desde o nível mais básico até o nível superior, onde estão os ascensionados. Mas ainda assim é uma realidade da terceira dimensão. Algumas escolas esotéricas chamam de senhores do karma. Existe até um termo hindu, né, que está associado a estas supostas entidades que trabalham, né, no ajuste do karma da humanidade. Se eu não me engano, é Lipikas, é o termo hindu nas escrituras védicas que associam a estes senhores do karma. Bem, não recebemos nenhuma informação sobre essa questão ainda em Dáquila, por parte dos nossos parceiros. Não confirmamos isto ainda. Mas essa história de que o inferno existe, que é um local de condenação, que as pessoas são levadas para serem punidas, não, isso não procede, tá? Isso não existe. Agora, nas mitologias, sempre é descrito um local que muitos chamam de submundo ou mundos infernais, Hades e outras regiões, né, que deram origem a esse mito do inferno na religião católica, né, que na verdade eram regiões da Terra, eram localizações que podem existir, que estejam, na verdade, abaixo deste primeiro anel onde nós estamos. Locais da Terra, outros mundos paralelos, inclusive na mitologia nórdica existe, né, Helheim, que seria esta região inferior, inframundo, em relação a Midgard, ou seja, esta região da Terra onde nós estamos. Assim como existe Asgard, o céu, o reino celestial, né, que seria uma outra região mais alta da Terra, em comparação com essa onde nós estamos aqui. Só que nós estamos falando de regiões físicas, de localizações na Terra. Não estamos falando de mundo espiritual, mundo dimensional, outras dimensões, não. Estamos falando de localizações da Terra, outros mundos paralelos. Nós estamos aqui no primeiro anel, existem outros anéis, né? Então, o inferno pode ser considerado uma região abaixo, onde nós estamos aqui. Não sabemos ainda. Não confirmamos essa informação. Agora, sabemos também que existem mundos intraterrenos, que muitos chamavam de submundo, que são realidades dentro da Terra. Agora, é o inferno? Não. São realidades de quarta dimensão, são realidades muito mais evoluídas do que nós.
os intraterrenos não estão no inferno, estão em dimensões superiores à nossa, na terceira dimensão. Estão muito mais acelerados. Então existem realidades intraterrenas, suprafísicas, né, que são mais que estão numa frequência mais elevada do que a nossa. Significa que eles estão no inferno? Não. Entendem? Então é muito complexo. Existem muitas nomenclaturas que a gente acaba misturando, confundindo, né? E a gente tem que entender melhor essas coisas e pouco a pouco vamos conseguindo discernir o que é e o que não é. Agora, perguntamos uma vez, né, sobre o inferno, sobre o diabo. Eles disseram que nada disso é real, é invenção humana, tá? Não existe um ser do mal que está lá punindo as pessoas no inferno. Nada disso, tá, gente? Nada disso. Agora, a imagem de alguns Anunnakis foram associadas a seres do bem e a seres do mal. Muitas vezes o Enki foi visto como Lúcifer, como Satanás. Muitas vezes o Enlil foi colocado como diabo. Muitas vezes foi colocado como Deus, o Senhor, né? O Enki também foi colocado como Senhor, como Deus. E eles ficavam brigando entre eles. Então as próprias religiões ficavam disputando qual Anunnaki seria o Deus e qual seria o diabo, né? O Enlil e o Enki, por exemplo, que são os dois irmãos que brigam o tempo todo, né? Ficam colocando um como diabo, um como Deus, outro como diabo, como Deus, ficam invertendo. Então a gente não sabe quem que é o diabo, quem que é Deus, né? Nenhum dos dois, porque não existe isso. Isso é uma invenção que eles criaram, esses rótulos, para a humanidade ficar subordinada a eles, com medo de um e adorando o outro. Essa é a manipulação que eles fizeram. Só existe Deus de verdade. Não existe um diabo, não existe um ser do mal. A única coisa que existe é o Deus supremo, o Deus que não foi criado pelos homens, tá? A consciência suprema, cósmica, o casal criador, que não tem nada a ver com os Anunnakis, não tem nada a ver com céu e inferno. Isso é invenção religiosa. A gente tem que se libertar disso daí, tá? Enquanto há tempo.